Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. A partir deste momento, vamos saber quais foram as 10 mortes mais chocantes de todos os tempos, isto de acordo com a pesquisa realizada. Número 10. James Dean. James Dean foi um ator americano com uma carreira que durou apenas 5 anos. Tornou-se famoso quando estrelou os filmes East of Eden, lançado em 1955, Rebel Without a Cause, também lançado em 1955, e Giant, seu último filme, lançado após sua morte em 1956. Nasceu em 8 de fevereiro de 1931, na cidade de Marion, Indiana, Estados Unidos. Faleceu no dia 30 de setembro de 1955, na comunidade de Colum, Califórnia, Estados Unidos. Aos 24 anos de idade, vítima de um violento acidente automobilístico. Mesmo só tendo estrelado 8 filmes, Dean ficou eternizado na história do cinema mundial. Após seu chocante e triste acidente, o mundo perdia um astro que não conseguiu mostrar todo seu potencial e que jamais será esquecido. Número 9. John Lennon. John foi um cantor, compositor e músico inglês que ganhou fama mundial como fundador, compositor, vocalista e guitarrista rítmico dos Beatles. Nasceu em 9 de outubro de 1940 na cidade de Liverpool, Inglaterra. Faleceu no dia 8 de dezembro de 1980 na cidade de Nova York, Estados Unidos, aos 40 anos. John foi assassinado a tiros por Mark David Chapman quando entrava e estava passando sob o arco do edifício Dakota em frente ao Central Park. Foram disparados 5 tiros em suas costas, dos quais 4 atingiram o cantor. Um pouco mais cedo, às 17 horas, John saiu do edifício e, sem saber do perigo, autografou uma cópia do seu álbum Double Fantasy para o seu futuro assassino. Ao retornar às 22 horas e 50 minutos, foi baleado e morto pelo mesmo no local citado anteriormente. O cantor foi cremado, apesar de seus pedidos anteriores para que isso não acontecesse. Não houve funeral para John Lennon, apenas uma cremação privada. Sua morte chocou a todos os seus fãs e também a todo o mundo. Número 8. Martin Luther King Jr. King foi um ministro cristão americano, ativista e filósofo político, o qual foi um dos líderes mais proeminentes no movimento pelos direitos civis desde 1955 até sua morte. Nasceu em 15 de janeiro de 1929, na cidade de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Faleceu no dia 4 de abril de 1968, na cidade de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, aos 39 anos de idade. King foi morto a tiros por James Earl Ray, às 18 horas e 1 minuto da quinta-feira, dia 4 de abril de 1968, enquanto estava na varanda do 2º andar do Lorraine Motel. Em 9 de abril, uma multidão de 300 mil pessoas compareceu ao seu funeral. Sua morte também chocou a todos e chamou ainda mais a atenção para as causas e direitos que King defendia. Número 7.
John Fitzgerald Kennedy, também chamado de JFK, foi um político americano e o 35º presidente dos Estados Unidos de 1961 até sua morte em 1963. Nasceu em 29 de maio de 1917 na cidade de Brookline, Massachusetts, Estados Unidos. Faleceu em 22 de novembro de 1963 na cidade de Dallas, Texas, Estados Unidos, aos 46 anos de idade. Kennedy foi baleado na cabeça às 12 horas e 30 minutos durante uma carreata presidencial quando passava no Parque Municipal de Ely Plaza, em Dallas. O presidente foi declarado morto 30 minutos depois, logo após dar entrada no Hospital Parkland, às 13 horas. Lee Harvey Oswald foi preso como suspeito e 2 dias depois foi morto a tiros por Jack Ruby, dono de uma boate, isto antes que pudesse ser processado. A comissão presidencial criada concluiu que Oswald agiu sozinho ao matar Kennedy e que não fazia parte de nenhuma conspiração. O funeral de Estado foi o primeiro na era da televisão e foi transmitido ao vivo do início ao fim, sem parar, durante 70 horas, e sendo acompanhado por milhões de espectadores. Túmulo do presidente John Kennedy. Ao seu lado está sepultada a sua esposa Jackie Kennedy. Visão geral do túmulo. Número 6. Diana, princesa de Gales, foi membro da família real britânica e a primeira esposa de Charles III, na época príncipe de Gales, e mãe dos príncipes William e Harry. Seu ativismo e glamour fizeram dela um ícone internacional e conquistaram sua popularidade duradoura e o coração de todos que a acompanhavam. Nasceu Diana Frances Spencer em 1º de julho de 1961 na propriedade da família real chamada Park House, na vila de Sandringham, Inglaterra. Faleceu em 31 de agosto de 1997 na cidade de Paris, França, vítima de acidente automobilístico enquanto seu motorista tentava fugir dos paparazzi, aos 36 anos de idade. Seu funeral foi televisionado ao vivo pela televisão britânica em 6 de setembro de 1997, sendo assistido por milhões de pessoas, alcançando o pico de 32,1 milhões, um dos maiores índices de audiência de todos os tempos no Reino Unido, além de outros milhões que assistiram ao evento em todo o mundo. Em 1997, a princesa Diana foi sepultada em uma pequena ilha no meio do lago conhecido como Round Oval Lake, em Althorpe, propriedade de sua família, onde Diana viveu sua infância, localizada no condado de Northamptonshire, Inglaterra, Reino Unido. Número 5. Marilyn Monroe foi uma atriz e modelo americana. Tornou-se conhecida mundialmente por interpretar personagens cômicas do tipo loiras bombásticas e por ser um dos símbolos sexuais mais populares dos anos de 1950 e início dos anos 60, bem como um símbolo da revolução sexual da época, e continua até os dias de hoje, sendo um ícone da cultura pop mundial. A atriz nasceu em 1º de junho de 1926 na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Faleceu em sua casa na noite do dia 4 de agosto de 1962, aos 36 anos de idade, na cidade de Los Angeles, vítima de overdose de barbitúricos. De acordo com os médicos legistas, provavelmente a atriz tirou sua própria vida.
A morte inesperada de Marilyn foi notícia de primeira página nos Estados Unidos e na Europa, assim como em todo o mundo. Pouco antes, Marilyn desabafou. Como se escreve a história de uma vida? A verdade raramente vem à luz e normalmente circulam as mentiras, mas é difícil saber por onde começar se não for com a verdade. Essas foram as últimas palavras de Marilyn Monroe sobre este assunto na última entrevista de sua vida, concedida pouco antes da sua morte. Marilyn Monroe, 1926-1962. Número 4. Michael Jackson. Michael foi um cantor, compositor, dançarino e filântropo americano. Conhecido como o Rei do Pop, é considerado uma das figuras culturais mais significativas do século XX. É o ser humano com maior número de recordes do Guinness Book. É também o artista mais premiado de todos os tempos, com 1.003 prêmios. Nasceu em 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, Indiana, Estados Unidos. Faleceu no dia 25 de junho de 2009, em uma mansão alugada na cidade de Los Angeles, Estados Unidos. Aos 50 anos de idade, vítima de intoxicação aguda de Propofol, exacerbada pelo ansiolítico lorazepam, além de midazolam, diazepam, lidocaína e efedrina. Seu médico particular, Conrad Murray, foi acusado de homicídio culposo em 8 de fevereiro de 2010 e no final de 2011 foi considerado culpado de homicídio culposo e detido sem fiança para aguardar a sentença. Logo depois, condenado a 4 anos de prisão. Murray foi solto em outubro de 2013 após ter cumprido menos da metade de sua pena de 4 anos. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente online, fazendo com que os sites ficassem lentos e travassem devido à sobrecarga do usuário. Resumindo, o mundo parou, todos os holofotes estavam ligados neste triste acontecimento. Assim como Elvis, foi um dos dias mais tristes da história da música popular mundial. O funeral de Michael Jackson foi realizado no dia 7 de julho de 2009. Foi um dos maiores da história. Ficou constatado que a audiência global foi de mais de 3 bilhões de pessoas, considerando que a cerimônia foi transmitida ao vivo pelos principais canais de televisão de cada país, além de streams online. Número 3. Ayrton Senna da Silva. Senna foi um piloto de Fórmula 1 brasileiro. É considerado o maior e melhor piloto de todos os tempos. Foi tricampeão mundial da categoria nos anos de 1988, 90 e 91. Ao todo, Senna participou de 161 grandes prêmios de Fórmula 1, alcançando 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas, isto durante o período onde se manteve ativo, de 1984 até sua morte em 1994. Nasceu em 21 de março de 1960 na cidade de São Paulo, Brasil. Faleceu no dia 1º de maio de 1994 na cidade de Bolonha, Emília-Romanha, Itália. Aos 34 anos, vítima de acidente automobilístico. Como tudo aconteceu no Grande Prêmio de San Marino no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, na Itália, na 7ª volta, Senna rapidamente fez a melhor volta da corrida, então abrindo em relação a Schumacher. Contudo, ao entrar na curva Tamburello, perdeu o controle do carro, seguindo reto e chocando-se violentamente contra um muro de concreto. A coluna de direção da Williams-Renault
quebrou-se e o piloto ficou sem nenhum controle sobre sua máquina. Repercussão mundial. O acidente que resultou na morte de Senna, transmitido ao vivo, foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo. Por ser tão violento, deixou o mundo em estado de choque e uma imensa tristeza tomou o coração de todos os seus fãs ou não. O Brasil parou naquela tarde triste e durante os dias seguintes até o seu sepultamento. A sua morte repercutiu no mundo inteiro, sendo capa de diversas publicações, desde revistas até jornais. Pela televisão, o seu funeral foi transmitido para o mundo todo, através da rede CNN e também pela Eurosport e Eurovision, especificamente para a Europa. No Japão, os principais jornais do país deram grande atenção ao assunto, sendo capa em boa parte dos periódicos japoneses. Repórteres que transmitiam o Grande Prêmio de San Marino pela televisão japonesa choraram ao anunciar a morte do piloto brasileiro. Cerca de 2.000 jornalistas do mundo inteiro, incluindo brasileiros, foram credenciados para cobrir o velório e o enterro do piloto tricampeão mundial. Os presidentes da Argentina, Itália e Portugal, dentre outros, mandaram mensagens de pêsames ao governo brasileiro. Em dezembro de 2009, a revista inglesa Autosport publicou uma matéria onde fez uma eleição para a escolha do melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. A revista consultou 217 pilotos que passaram pela categoria e Ayrton Senna venceu a votação sem contestações. O melhor do que fez, acima de tudo, o melhor como ser humano, este é Ayrton Senna. Somos insignificantes, por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. Ayrton Senna. O fato de ser brasileiro só me enche de orgulho. Ayrton Senna, um patriota acima de tudo. The best ever. Número 2. Elvis Presley. Elvis é o rei e maior ícone do rock and roll de todos os tempos. Na época, a notícia da sua morte foi manchete na televisão mundial, emissoras de rádios e em todos os grandes jornais do mundo. Seus maiores sucessos tocavam todos os dias sem parar. O mundo chorou. Elvis mudou o comportamento de gerações. Existe o antes de Elvis e o depois de Elvis. O próprio John Lennon disse em uma entrevista: antes de Elvis não havia nada. Nada realmente me influenciou até surgir Elvis Presley. Só existia uma pessoa que os Beatles queriam conhecer nos Estados Unidos: Elvis. O rei nasceu em 8 de janeiro de 1935, na cidade de Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. Faleceu em sua casa no dia 16 de agosto de 1977, na cidade de Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Aos 42 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. O seu médico particular, o Dr. George C. Nichopoulos, prescreveu só nos primeiros 8 meses de 1977 mais de 10.000 doses de sedativos, anfetaminas e narcóticos, tudo em nome de Elvis. Sua licença foi suspensa por 3 meses após ser acusado pelo Conselho de Médicos Legistas do estado do Tennessee por prescrever remédios em excesso para seus pacientes. Contudo, em 1995, após reincidir no erro, perdeu a sua licença médica em definitivo. O seu funeral foi realizado em Graceland no dia 18 de agosto. Cerca de 80.000 pessoas fizeram fila na roda da procissão até o cemitério Forest Hill, onde Elvis
foi sepultado ao lado de sua mãe. Em poucas semanas, a música Way Down liderou as paradas de singles country e do Reino Unido. Após uma tentativa de roubar o corpo de Elvis no final de agosto, seus restos mortais e de sua mãe foram exumados e sepultados novamente, agora no Jardim da Meditação em Graceland, no dia 2 de outubro do mesmo ano, 1977, onde permanecem até os dias de hoje, ao lado do seu pai Vernon Presley, sua avó por parte de pai, Minnie Mae Dodger Presley, que viu a morte do neto Elvis, do filho Vernon e de sua nora Gladys Presley. No local está também sua filha Lisa Marie Presley, seu neto Benjamin Keogh, além de uma placa comemorativa em memória do irmão gêmeo de Elvis, que morreu ao nascer. Número 1. Jesus Cristo, que dispensa comentários. Nasceu entre os anos 6 a 4 a.C., durante o reinado de Herodes no Império Romano. Segundo os historiadores, foi bastante torturado antes e depois de ser crucificado, até a morte física no ano 30 ou 33 depois de Cristo, aos 33 ou 38 anos de idade, na cidade de Jerusalém, Judeia. Jesus Cristo é único, está acima de tudo e de todos. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta frase cabe muito bem no mundo conturbado de hoje. Quero deixar claro que respeito todas as religiões, para não ser julgado ou criticado nos comentários. O melhor bem que temos é a vida e a nossa liberdade, dadas por Deus. Ninguém neste mundo pode nos tirar o direito à vida e vivê-la plenamente. Que ao final da nossa vida, o Senhor também possa nos dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.